Deslocamento real é um deslocamento que cada partícula do sistema sofre no intervalo de tempo dt, de acordo com as equações de movimento do sistema. Esses são chamados deslocamentos reais. Agora, por que considerar deslocamentos virtuais? Porque acontece o seguinte, ó, imagine superfície móvel, uma partícula restrita a uma superfície móvel. Então isso aqui é a posição da superfície no instante t, e digamos que isso aqui seja a posição da superfície no instante t mais dt. Um deslocamento virtual é um deslocamento de uma posição sobre a superfície, que é compatível com o vínculo, até uma outra infinitesimalmente próxima, também sobre a superfície. Tudo no mesmo instante t. Então esse deslocamento é representado por esse vetor aqui, ó. Deslocamentos virtuais nós vamos representar pela letra ΔR. Deslocamentos reais que ocorrem no intervalo de tempo dt, nós vamos chamar de dr, para distinguir uma coisa da outra. Suponha que a superfície esteja se movendo com uma velocidade u nesse instante t. De modo que, se a partícula se desloca daqui para cá, e ao mesmo tempo a superfície está se deslocando, então esse ponto aqui, ó, vai ser o ponto correspondente onde a partícula vai chegar. Esse vetor aqui, ó, é o vetor u dt, que é o deslocamento infinitesimal que a superfície sofreu, né? Porque ela está se movendo com velocidade u. Então o deslocamento real vai ser esse aqui, ó. Então observe o seguinte: o deslocamento virtual, ΔR, como ele é feito a t fixo, é um deslocamento de um ponto a outro da superfície no mesmo instante t, esse vetor é tangente à superfície. Já dr, em geral, não é. Se a superfície estiver fixa, aí dr se confunde com ΔR, e ambos são tangentes à superfície. Mas, em geral, um deslocamento real não é tangente à superfície e um deslocamento virtual é tangente à superfície. Se a partícula está restrita a uma superfície idealmente lisa, a força que mantém a partícula sobre a superfície, a força de vínculo, é perpendicular à superfície. Se a superfície é lisa, não há atrito, portanto não há força paralela à superfície. Se essa mesa aqui é perfeitamente lisa, o movimento de qualquer objeto sobre a mesa está sujeito apenas à força perpendicular que a superfície da mesa faz sobre o objeto. Ora, se a força de vínculo é perpendicular à superfície, durante um deslocamento virtual, o trabalho realizado pela força de vínculo é zero. Mas o trabalho num deslocamento real, em geral, não é zero. Porque um deslocamento real não é necessariamente tangente à superfície. Então, a importância da consideração de deslocamentos virtuais vem dessa observação de que, se a partícula está restrita a uma superfície idealmente lisa, mesmo que a superfície esteja em movimento ou esteja sofrendo deformações, o trabalho realizado pela força de vínculo, a força que a superfície faz sobre a partícula para manter a partícula sobre a superfície, é zero. Vínculos que têm essa propriedade de que o trabalho virtual da força de vínculo é zero, são chamados de vínculos ideais. Por exemplo, as forças de vínculo responsáveis pelo rolamento sem deslizamento de um corpo sobre uma superfície também satisfazem essa propriedade de que o trabalho virtual dessas forças é zero. A condição de rolamento sem deslizamento de um corpo sobre uma superfície é a condição de que a velocidade do ponto de contato do corpo com a superfície seja zero. Isso caracteriza rolamento sem deslizamento.
Em qualquer momento, a velocidade do ponto de contato do corpo com a superfície é igual a zero. Indica exatamente que o corpo não está deslizando sobre a superfície. Deslocamentos virtuais têm que ser compatíveis com os vínculos. Portanto, não alteram a condição de que a velocidade do ponto de contato do corpo com a superfície é igual a zero. Então, deslocamento virtual corresponde a não deslocar o ponto de contato do corpo com a superfície. Ora, se não há deslocamento, não pode haver trabalho, porque o trabalho é produto da força pelo deslocamento. Embora, em geral, em processo de rolamento sem deslizamento, haja atrito, por exemplo, né, se um cilindro é posto a rolar sem deslizar sobre um plano inclinado, isso é possível se houver atrito entre o cilindro e o plano inclinado, senão ele escorrega direto e não rola sem deslizar. Embora haja atrito, não há trabalho realizado porque o deslocamento virtual de cada ponto de contato do cilindro com a superfície é zero. Então o trabalho é zero, não porque a força seja zero, mas porque o deslocamento é igual a zero do ponto de contato. O centro do cilindro se desloca infinitesimalmente, mas ao mesmo tempo ele gira infinitesimalmente de tal maneira que o ponto de contato não se move. Como o ponto de contato não se move, não há trabalho realizado. Então o trabalho virtual das forças de vínculo é zero. Define vínculos ideais é essa propriedade de que o trabalho virtual é igual a zero. O princípio dos trabalhos virtuais consiste no seguinte: isso é um princípio da estática. Primeiro vamos olhar para um caso de um sistema de partículas em equilíbrio. Então a força resultante é igual a zero. A força sobre cada partícula é igual a zero. Agora, é conveniente aqui fazer o seguinte: distinguir nessa força resultante uma parte que é chamada de força aplicada, ou também chamada de força ativa, e a outra parte que é a força de vínculo. Com essa força, podemos descrever o seguinte: a força resultante sobre a partícula de número I do sistema, nós vamos descrever como FIA mais FI. Isso aqui é uma força de vínculo e isso aqui é uma chamada força aplicada. Imagine um pêndulo simples. Esse pêndulo está sujeito, essa massa M aqui, está sujeita a duas forças: o peso e a tração no fio. Essa força aqui, peso, é que nós chamamos de força aplicada ou força ativa. Essa força T, tração no fio, é a força de vínculo. É a tração no fio que mantém essa massa sempre a uma distância fixa do ponto de suspensão. Então a força responsável pelo vínculo é a tração no fio. O peso é que, na verdade, é a força responsável pelo movimento desse pêndulo. Se não houver peso, esse pêndulo não oscila. Então isso aqui é a força aplicada ou força ativa, que de certo modo é a força que é efetivamente responsável pelo movimento. Essa força aqui é responsável pela manutenção do vínculo, de que a distância dessa massa até o ponto de suspensão é fixa.